Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. O programa de hoje vai falar sobre regulação dos serviços de radiodifusão no Brasil. O estudo que vamos discutir foi feito por Marcelo Barros da Cunha, mestre em Direito, Estado e Constituição. Regulação dos serviços de radiodifusão no Brasil. Uma crítica à luz dos objetivos de promoção do pluralismo e do direito à comunicação. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de mestre no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Orientador, professor doutor Alexandre Keren Veronese Aguiar. E co-orientadora, professora doutora Cristiana Soares de Freitas. Imagine se todos nós pudéssemos nos comunicar e levar nossas ideias com os recursos de difusão em massa que os poderosos grupos de comunicação dispõem. Até que ponto o legislador se preocupa em criar leis que deem voz às comunidades, que promovam o pluralismo no comunicar? Com o avanço tecnológico, muitos podem defender que depois das rádios comunitárias, chegou a vez da internet para a população. Mas é por esse meio, já invadido pelos grandes grupos, que vai se promover o pluralismo e o direito à comunicação? E para debater esse assunto estão aqui em nosso estúdio Carlos Manuel Baigorre, doutor em Economia, e Arthur Coimbra de Oliveira, mestre em Direito. Então, Marcelo, qual é a proposta desse seu trabalho? O que foi o ponto de partida, a motivação para um trabalho como esse, falar de radiodifusão? Bom, inicialmente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de trazer o debate sobre radiodifusão para esse programa. E o interesse no assunto vem de uma experiência já de alguns anos acompanhando o setor de radiodifusão, uma percepção de que há uma necessidade de uma maior reflexão sobre o marco jurídico regulatório hoje que rege esse setor, sobre a regulamentação que incide sobre essas concessões de rádio e TV. A pesquisa que foi feita buscou fazer uma análise crítica se essa conformação hoje do marco regulatório da rádio e da TV permite uma efetiva participação não apenas de grandes grupos econômicos que detêm e concentram outorgas, mas também a participação de pessoas, de minorias, de movimentos sociais que hoje têm muita dificuldade de acessar esses meios de comunicação de massa tradicionais. Bom, a pesquisa se concentrou em descrever e examinar a legislação hoje existente sobre rádio e TV e conclui que ela se encontra defasada. Hoje, a principal lei que rege as emissoras de rádio e TV é o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962. Quer dizer, é uma lei que em muitos pontos até se encontra ultrapassada. De igual forma, foi feito um exame sobre o marco de sanções do sistema de radiodifusão. Quer dizer, há uma série de regras que precisam ser cumpridas por emissoras de rádio e TV que se encontram nesse Código Brasileiro de Telecomunicações, na regulamentação setorial, mesmo na Constituição, princípios que precisam ser seguidos e que cabe hoje ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações realizar essa fiscalização, realiza o papel de agência reguladora do setor da radiodifusão. E ele precisa de instrumentos para que possa fiscalizar e, eventualmente, aplicar punições, aplicar sanções às empresas que descumprem o contrato de concessão. E verificou-se a dificuldade que há hoje em aplicar essas sanções, verificou-se que há uma questão debatida no trabalho que a Constituição Federal exige que uma eventual cassação de uma concessão de rádio ou TV precisa passar por decisão judicial. Quer dizer, o Ministério, apesar de ter o papel de fiscalizar, ele não pode aplicar a sanção mais grave a uma empresa, a uma emissora que reiteradamente descumpra o contrato de concessão. E mais à frente é feita uma reflexão no trabalho
analisando um conjunto de constituições de outros países, foi buscado uma amostra de 176 constituições, se há disposição que relacione essa proteção, quer dizer, essa proteção que impede que uma outorga seja cassada diretamente pelo regulador, quer dizer, precisa antes de uma decisão judicial, e o que se viu é que isso é uma exclusividade brasileira, que nenhum outro país do mundo impõe esse tipo de restrição. E o trabalho conclui que isso, na verdade, não ajuda a aumentar o pluralismo, não ajuda a aumentar o acesso de grupos sociais aos meios de comunicação. Na verdade, ele acaba por fortalecer a posição dos atuais grupos econômicos e políticos que hoje dominam o cenário da mídia no Brasil. Doutor, vamos tentar entender mais o que é esse pluralismo de que se fala e de que está sendo tratado no trabalho. Nós estamos falando de dar essa oportunidade a movimentos sociais, a pessoas, a grupos de realmente se manifestar, de ter essa possibilidade de se expressar? Exatamente. Ele parte de uma abordagem do que se chama também hoje de direito à comunicação, que é um passo à frente, um passo além da mera liberdade de expressão. A liberdade de expressão clássica que vem expressa na Constituição do Brasil, como no mundo todo, ela busca evitar a censura, permitir que o cidadão receba as informações e possa não ter uma interferência estatal na informação que lhe é prestada. Essa abordagem do pluralismo do direito à comunicação vai além. Vai do direito de ser ouvido, e não apenas de ouvir. É o direito de poder se expressar, poder emitir opiniões que não sejam aquelas dos grupos hoje que comandam a programação nas emissoras de rádio e TV. Também o que se fala na democratização das comunicações. Vamos pedir, então, a participação dos nossos convidados e debatedores. Professor Arthur, tem alguma questão sobre o trabalho desenvolvido aqui pelo professor Marcelo? Marcelo fez um grande trabalho, um trabalho de fôlego, que já merece o elogio porque é raro a gente ver um trabalho jurídico que vai além da discussão teórica e busca dados concretos para fazer a sua análise. Foi o que ele fez, ele buscou dados concretos, indicadores, análise comparada, e isso é algo muito relevante no meio jurídico. Então, em primeiro lugar, um elogio ao Marcelo pelo trabalho, né? Em segundo lugar, a minha pergunta. Você, no seu trabalho, Marcelo, na dissertação, você chega à conclusão de que o princípio de promoção do pluralismo, que está previsto na Constituição, é incompatível com a praxe institucional que a gente vive no Brasil, no setor de radiodifusão, né? E é isso tanto pela via da dificuldade de outorgar e de cassar outorgas, quanto pela via das prescrições dos atos sancionadores e da dificuldade de sancionar uma empresa de radiodifusão quando ela descumpre a lei. Quando a gente olha para o modelo europeu, a gente vê que existem diferentes medidas de promoção do pluralismo. Existem medidas de promoção do que se chama de pluralismo externo, que é você, por exemplo, impedir que uma mesma radiodifusora tenha mais de um canal, colocar um prazo limitado para a outorga dessa radiodifusora e assim por diante. Mas existem também medidas de pluralismo interno, que são muito úteis nos casos em que uma radiodifusora ela domina o mercado. Você tem uma dominante. Isso acontece, por exemplo, na Espanha, a TVE, que é uma radiodifusora estatal clássica, né, ela sempre dominou o mercado, então foram instituídas medidas de pluralismo interno, que são janelas, por exemplo, de programação que ela tem que abrir para conteúdo independente, conteúdo local e assim por diante, conteúdo de terceiros, né? Você imagina, aí voltando para o debate do Brasil, você acredita que medidas de pluralismo interno aqui no Brasil
possam, em primeiro lugar, ser úteis, e, em segundo lugar, são compatíveis, no seu entendimento, com a nossa Constituição? Bom, obrigado pela pergunta. Eu entendo que sim. A própria Constituição já traz no seu artigo 221 alguns princípios a serem observados pelas emissoras de rádio e TV, além de falar das finalidades culturais, artísticas, informativas. Ela já preconiza a regionalização de conteúdo, a preferência a conteúdo nacional. Eu vejo que nós temos no próprio Brasil uma experiência que tem se mostrado exitosa num setor similar à radiodifusão, que é a TV por assinatura. A legislação da TV por assinatura foi alterada há alguns anos e trouxe cotas de conteúdo nacional, mesmo para canais cuja maior parte do seu conteúdo seja estrangeiro, com exatamente a intenção de estimular a produção nacional independente. Isso tem sido um êxito, diversos novos canais puderam ser criados nesse contexto, e eu acho que algo muito similar poderia ser trazido. O contrato de concessão das radiodifusoras já traz também algumas cotas, alguns percentuais de conteúdo que precisam ser respeitados quanto à programação. Uma inserção de uma obrigação de um conteúdo independente não agrediria a Constituição, na verdade, efetivaria o próprio comando. E é bom lembrar que já há um conteúdo obrigatório, que é a vinculação da Voz do Brasil. Vamos a uma questão do Dr. Carlos. Obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. O seu trabalho aborda em diversos pontos a questão de como a internet pode ser uma ferramenta para justamente endereçar a questão do pluralismo nas mídias. E aí a minha pergunta vai justamente nesse sentido. Se o advento da tecnologia, a popularização do uso da internet, já não seria uma solução tecnológica para o problema da concentração desse mercado, de tal forma que a regulação, de alguma forma, deixasse de ser necessária. Recentemente, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica fez um estudo justamente analisando essa questão no mercado de transporte de táxi, dizendo que o desenvolvimento de novas tecnologias fez com que a necessidade de regulação desse mercado desaparecesse e que a solução para conjugar a realidade de mercado com a tecnologia fosse justamente a desregulamentação. E aí eu queria questionar justamente sobre como é a visão do senhor sobre essa coexistência entre um mercado com alta concentração, oligopólios midiáticos, e ao mesmo tempo uma tecnologia disruptiva que vem tornando a mídia, as mídias sociais cada vez mais acessíveis para o público em geral, reduzindo custos de produção e tudo mais. E como é que esse problema se comunica com o desenvolvimento dessa nova tecnologia? No que se refere a esse advento da internet, das novas tecnologias, vejo que estamos num momento de transição. É uma questão que abordo no trabalho, que infelizmente nós ainda vivemos uma realidade de exclusão digital em nosso país. A internet, ela ainda não consegue chegar à totalidade da população brasileira. Sem dúvida, importantes políticas públicas têm sido trabalhadas no âmbito do governo federal para promover essa expansão, mas no momento nós ainda estamos distantes de atingir um grau realmente de penetração dessas novas tecnologias na população. Ao contrário da televisão, que se encontra em 97% dos lares brasileiros. Então, por isso eu trago ainda a preocupação com a radiodifusão. Eu reconheço que as novas tecnologias podem, sim, ter um importante papel. Temos, especialmente com o advento das redes sociais, de plataformas de tecnologia, em que produtores independentes têm maior facilidade e custos mais baixos na produção de conteúdo, mas ainda é um passo que no nosso país nós precisamos avançar e não vejo, num curtíssimo prazo, que isso seja uma solução para o problema que está se colocando. E uma questão é que tem-se visto concentração na produção de conteúdos na internet em grandes grupos de mídia internacionais. Então, ao passo em que se vê já uma transição
de quem tem TV por assinatura para serviços de transmissão pela internet, esses serviços têm sido dominados por grandes empresas multinacionais com produção de conteúdo que se aproveitam da internet para baixar o seu custo. Então, ainda a internet talvez não solucione, com uma total desregulação, a dificuldade que pequenos grupos tenham de se fazer serem ouvidos. Talvez por hora estejamos voltando até uma situação anterior, antes na televisão, né, mãe? Eu peço licença aos senhores, a gente vai fazer uma pausa rapidíssima e voltamos daqui a pouco com mais uma academia. Estamos de volta com a Academia, hoje falando sobre a regulação dos serviços de radiodifusão no Brasil. Professor, essa discussão sobre regulação, ela traz normalmente no bojo uma questão assim, estão querendo censurar. Isso implica censura, essa discussão sobre regulação de radiodifusão? Infelizmente, o debate sobre regulação de radiodifusão ou regulação de mídia vem sempre associado com eventual censura. E não é disso que abordamos na pesquisa. Não se fala aqui de impedir ou de fazer um controle prévio do que vem sendo transmitido pelos grupos de mídia, mas sim de que haja uma maior diversidade no acesso à mídia. A própria Constituição brasileira traz alguns princípios a serem observados pelos radiodifusores, mas isso não implica em determinar o que pode ou não ser transmitido. São direcionamentos de política pública que precisam ser estimulados, mas de forma alguma esse debate se insere em impedir quem hoje tem acesso de que possa se exprimir. Na verdade, o que se quer é que todos possam ter acesso, todos possam exprimir suas opiniões. Eu quero voltar um pouquinho lá no primeiro bloco, uma fala do senhor sobre a legislação. O que essa legislação prevê para a emissora que constantemente desrespeite termos de concessão? Atualmente, como ela está hoje, a legislação? Há uma série, um conjunto de punições que são previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações: advertência, aplicação de multa, suspensão das transmissões e, eventualmente, a cassação de uma outorga. E o que verificamos na pesquisa é que há uma concentração muito grande em aplicação de multas, especialmente para as rádios comunitárias, que são exatamente as rádios em que pequenos grupos têm conseguido hoje acesso à mídia tradicional. E a pena de cassação, que seria a pena máxima a ser aplicada no caso de um descumprimento constante, como eu já havia ressaltado, ela não pode ser aplicada pelo Ministério. Ela precisa passar por uma ação judicial, passando pelo tempo do judiciário, pelos diversos recursos cabíveis, antes de que se possa ser efetivada essa cassação de outorga. Da mesma forma, uma eventual decisão por não renovação de uma concessão de rádio ou TV precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, numa avaliação política. De forma que, por questões estritamente técnicas hoje, há uma dificuldade muito grande para que se possa aplicar a sanção máxima prevista no sistema. Isso gera uma fragilidade na atuação do Ministério como regulador da radiodifusão, que não tem à sua disposição esse conjunto integral de punições para que possa estimular ou incentivar as emissoras de que cumpram as obrigações previstas hoje no contrato de concessão. Bom, vamos ver aqui se o professor Arthur tem mais uma pergunta. Sim, o direito regulatório hoje vem se aproximando cada vez mais do direito antitruste, nos seus métodos de análise, nas suas categorias, enfim. E a gente observa que em alguns outros países, e agora eu vou dar o exemplo da Alemanha, os grupos de mídia, eles têm limites de participação de mercado.
Então, por exemplo, na Alemanha não se trata os veículos de mídia independentemente, mas eles são tratados conforme os seus grupos econômicos, seus conglomerados. E cada um tem lá um limite de mercado até o qual ele pode chegar. Se ele ultrapassa aquele determinado limite, uma série de medidas regulatórias são aplicáveis, podendo chegar até mesmo ao caso em que a empresa ou o grupo é obrigado a se desfazer de alguns braços de mídia para voltar àquela participação de mercado que é permitida. É como se fosse um mercado relevante da opinião pública, né? E não apenas da televisão, ou do rádio, ou do jornal impresso, enfim. Essa obrigação de uma empresa se desfazer de um braço empresarial, de um grupo se desfazer de um braço empresarial, ela é diferente da cassação da outorga, né? A nossa Constituição, ela veda a cassação de outorga unilateralmente pelo Poder Executivo. Considerando essa realidade internacional e a nossa Constituição, medidas como essas de limitação de participação de mercado que possam levar a esse ajuste societário seriam compatíveis ou seriam interessantes a serem aplicados aqui no Brasil? Bom, a própria Constituição, no artigo 220, ela coloca uma vedação ao monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação. Um problema que precisa ser enfrentado no Brasil é que esse artigo permanece sem regulamentação. O que existe apenas é um decreto-lei dos anos 60 que traz limitações à quantidade de concessões ou permissões de rádio e TV. Traz uma quantidade, número máximo de outorgas que uma mesma empresa de comunicação pode deter. Mas não tem uma visão mais ampla quanto a outros meios, como a mídia impressa, como as novas mídias eletrônicas. Mas eu entendo que essa regulamentação é necessária e pode abordar a questão como uma visão mais ampla de um mercado de mídia, como questionado. Não vejo um conflito com a Constituição, mas, na verdade, novamente, uma efetivação de algo que está no texto constitucional desde 88 e que, infelizmente, segue sem uma disciplina, sem uma regulamentação. De que forma? Como isso deve ser aferido? Quais são os mercados relevantes? Infelizmente, não temos hoje um norte, mas acho importante ressaltar a importância de que essa lei seja discutida e seja aprovada no Congresso. Doutor Carlos, tem alguma questão para o nosso expositor aqui? A disseminação de informações falsas ou desinformação nessas redes sociais, elas têm o potencial de influenciar no processo democrático. Não é por menos que o Tribunal Superior Eleitoral colocou isso na sua pauta de discussão, o que se é chamado aqui, trazendo o jargão americano, de fake news. Você acha que nessa discussão de regulação da radiodifusão e da mídia no sentido mais amplo, esse deveria ser um assunto a ser tratado? Eu vejo que essa é a nova fronteira que precisa ser pesquisada. Muito tem se falado sobre o fake news, mas quem determina o que é fake news ou não é? Tem sido discutido, por exemplo, a criação de robôs que possam identificar em redes sociais uma notícia falsa e excluí-la. Como vai ser redigido o algoritmo que criará ou que permitirá esse filtro? E o que temos é uma discussão sobre até o poder dos gigantes da internet que hoje controlam as redes sociais. Serão essas empresas que determinarão qual é o filtro do que é verdade ou não é? Então, eu vejo que essa é uma fronteira de pesquisa que precisa ser analisada, ser refletida, não apenas no âmbito da responsabilidade civil ou do direito penal, como já temos alguns projetos de lei em discussão no Congresso, mas se refletir cientificamente como se deve fazer esse filtro sem cairmos no risco da censura. Muito obrigado por trazer seu trabalho, expor e gerar essa oportunidade da gente discutir, viu, professor Marcelo? Eu agradeço também aos nossos convidados, professor Arthur, doutor Carlos. O Academia chega ao fim. Lembre que a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Faça também uma sugestão de tema para a gente. É só você mandar um e-mail para academia@stf.jus.br. Até o próximo programa.